é o melhor momento para ajudar o seu filho autista a se socializar melhor? Agora, a partir desse momento que você está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque quanto mais cedo, ou quanto antes, você auxiliar na socialização do seu filho e das pessoas que têm contato com o seu filho, fazendo essa ponte, muito melhor para o desenvolvimento social dele. E por onde começar? Você precisa preparar o seu filho para o local aonde você vai levá-lo. E também, sempre que possível, preparar as pessoas daquele local que vão receber o seu filho. Essas são as duas ferramentas que vão ser muito úteis se você colocar em prática na socialização do seu filho autista. E como eu organizo, como eu faço acontecer essa ponte, essa conexão? Eu sempre explico para ele o que vai acontecer no local onde eu vou levá-lo. Quais são as pessoas que ele vai encontrar naquele local? Que tipo de pessoas provavelmente vão estar lá? E como ele precisa se comportar para poder se relacionar com aquelas pessoas daquele local? E para as pessoas daquele local, eu conto sobre o Henrique. Eu explico que ele é autista. Eu conto quais as dificuldades que ele tem. Como é a melhor forma dessas pessoas se relacionarem com ele? Quais são as características dele? Como é a personalidade dele? Vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Henrique e como eu tenho ensinado as minhas alunas também fazerem com os seus filhos autistas. Eu sempre preparava o Henrique, quando criança, para um local diferente que eu fosse levar. Eu me lembro de uma situação quando eu fui a uma loja e nessa loja ele nunca tinha ido, foi a primeira vez. Nessa loja tinha um provador e o provador dessa loja tinha um grande espelho. Quando eu me dei por conta, o Henrique estava dentro do provador cuspindo no espelho da loja. Ele estava numa fase onde ele sempre cuspia, quando ele não conseguia expressar os sentimentos dele, não conseguia colocar em palavras o que ele estava achando, pensando, ele cuspia. E eu precisei, então, explicar para a vendedora, para a dona da loja, quem era o Henrique, por que ele estava fazendo aquilo, quais eram as dificuldades dele. E elas foram muito compreensivas. E isso facilitou com que elas dessem um atendimento especial para ele e aprendessem mais sobre o que era autismo e como se relacionar com as crianças autistas. Teve uma outra situação, ele precisava tirar uma foto, essa foto 3x4, para fazer o RG, o documento. Então eu avisei, filho, nós vamos a um local, nós vamos tirar uma foto. Nesse lugar, você precisa sentar, olhar para a máquina, para a câmera. O pouquinho que você conseguir já é muito. E você precisa ficar o máximo de quietinho e parado possível. Quando eu cheguei ao local, essa tarefa foi realmente muito difícil. Por quê? Para um autista, o contato visual é muito difícil. Mas, como ele não precisava olhar para a pessoa, mas ele precisava olhar para a câmera, que não era uma pessoa, foi um pouco mais fácil. Então aconteceu a fotografia. Porém, era difícil para ele parar quieto. E eu precisei explicar para a fotógrafa que ele era autista, por que ele estava se comportando daquele jeito, por que a dificuldade dele do visual, de olhar, de manter os olhos focados. Ela precisava ser rápida, tirar várias fotos para conseguir uma pelo menos que ele estivesse olhando diretamente para a câmera. E eu me lembro que a minha filha, na época, mais velha que o Henrique, comentou: mas mãe, agora onde você vai, você fica contando do Henrique, falando para as pessoas, expondo o Henrique. E eu falei para ela: sim, e vou continuar fazendo isso. Por quê? As pessoas da cidade precisam conhecer o Henrique, que é um cidadão que pertence a essa comunidade, a essa cidade. E o Henrique precisa aprender
como se relacionar com as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade. E assim eu segui fazendo. Então, sempre que eu levava ele em algum local, eu explicava o que ia acontecer, as pessoas que estariam lá, por que estávamos indo lá, como ele deveria se comportar em determinada situação. E para as pessoas, eu sempre explicava sobre o Henrique. Eu sempre procurava uma ocasião. Ou eu explicava antes, quando era numa casa, quando era num local de pessoas mais conhecidas, ou quando não. Eu sempre procurava chamar alguém à parte e explicar sobre o Henrique, explicar sobre autismo. Sempre aquelas pessoas procuravam entender melhor. Teve uma outra situação onde ele teve um comportamento diferente. Por quê? Eu fui a um local, uma loja também, e tinha um bebedouro. E ele queria beber água do bebedouro, porém, de um copo descartável que alguém tinha usado, mas não descartou o copo. Usou e deixou por ali. Ele queria usar aquele copo. Eu expliquei para ele que aquele copo estava sujo. Deveria ter sido jogado. Era para ele usar um copo limpo. E ele ficou muito nervoso. Muito nervoso. E a recepcionista ali do local ali da loja fez um olhar de desaprovação, como eu não estava dando educação para o meu filho. Naquele momento, eu não perdi a oportunidade de explicar para ela que o meu filho era autista. Perguntei se ela sabia o que era autismo. No mesmo momento, mudou o semblante da moça. Ela já se mostrou super compreensiva, quis entender o que era, quais as características, como ela podia ajudar. Foi muito bacana. Então, essas são duas ferramentas que eu ensino às minhas alunas e eu faço até hoje e traz muito resultado. Essas duas ferramentas: instruir, orientar, preparar o filho para o local diferente que você vai levá-lo. E as pessoas do local, prepará-las também sobre como se relacionarem com o seu filho,